Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos a mais uma prática, nossa prática de meditação, quinta-feira, sejam bem-vindos. Então vamos entrar em contato com a nossa mente, estabilizar os nossos sentimentos, nossas emoções, entendendo um pouco mais de como estamos, dando atenção àquilo que a gente vem aprendendo nesse momento, com essas dificuldades aparentes que todos nós estamos enfrentando. Tem coisas que são muito comuns a todos os seres humanos: alegria, tristeza, frustração, raiva, inveja, as dificuldades que a gente tem enfrentado por conta da pandemia. São dificuldades coletivas. E a meditação ela vai nos ajudar a perceber como a nossa mente está nesse momento. Como é que a gente pode enfrentar de forma mais estável tudo isso. Entender o que é que a gente pode estar mudando. Entender como é que a gente pode se colocar dentro de todas essas situações. Como é que a gente pode colaborar. Como a gente pode simplesmente deixar fluir. A prática de meditação é uma prática de desapego. A gente vai aprender a soltar os pensamentos. Muito pensamento que é obsessivo, pensamento que gruda, fica ali na nossa tela mental e que não necessariamente eles estão favorecendo. Há pensamento que não ajuda em nada, só vai piorar determinadas situações. Então a gente vai deixando, vai soltando. Então pensamentos aqueles positivos, aqueles pensamentos que alimentam, que a gente deve alimentar, a gente deve trazer mais atenção e simplesmente a gente vai dar munição para ele, vai cultivar esses pensamentos. Então a prática de meditação é isso, a gente vai começar a entender nossos pensamentos como ferramentas, como formas de percepção da realidade. E aí vai ter pensamentos que a gente vai se associar, outros não. Mas a gente não vai rejeitar. Aprender também que todo pensamento que vier faz parte da nossa natureza iluminada, nossa criatividade, nossa mente criativa. A gente vai acolher. Agora a gente vai ter a possibilidade, a dinâmica de não cair em determinadas situações que os pensamentos nos trazem. Você percebe o pensamento e aí analisa, vê as condições daquele pensamento, se realmente ele tem sentido ou não, aí deixa fluir. Pacificando a mente, mantendo uma mente mais calma, mais tranquila. A mente muito agitada geralmente nos coloca em situações equivocadas. A mente agitada quer resolver tudo muito rápido. E às vezes a situação ela não demanda tanta rapidez. Demanda paciência. Uma mente calma, pacífica, mesmo num momento de dificuldade que necessita de uma rapidez, ela vai ter mais coerência para lidar com realmente a energia necessária para aquele momento. Uma mente calma, pacífica, ela entende qual é o mecanismo necessário. Como é que eu me posiciono naquele momento? Que energia eu emprego? Será que eu devo falar dessa forma ou dessa? Ou não falar? Às vezes é melhor não falar nada. O silêncio ele é maravilhoso. A gente precisa cultivar esses espaços de silêncio. Hoje em dia a gente quer muito verborrágico, né? Quer falar tudo na hora. Tá. Às vezes não tem necessidade nenhuma você falar alguma coisa. Às vezes falar talvez vai trazer mais prejuízo para determinada situação do que benefício. Então é melhor silenciar, deixar que as energias elas simplesmente se transformem, como elas se transformam diariamente. Diariamente você vai mudando a sua energia. A energia, quando eu falo de energia, eu falo dessa forma sutil, comportamento, sensação. Então, quando você tem uma energia da raiva, por exemplo, é uma energia, você sente lá no seu corpo, o que é que aquilo lhe produz, aquele sentimento, aquela sensação produz no seu corpo, no seu humor. Você pode simplesmente transformar aquilo, liberar. E a energia ela é passiva de transformação, então você direciona para as coisas.
Imagina, o nosso alimento ele vira energia, ele vira o combustível, a forma como a gente vai se mover, reagir. Então, é essa energia que a gente está falando. É a energia até bem básica, né? Que vem dos alimentos, que vem da água, que vem das reações que o nosso corpo produz. Então, quando a gente tem um sentimento e a gente não tem uma consciência desse sentimento, como é que a gente direciona ele, ele muda a nossa energia, ele leva essa nossa energia para uma direção e uso que talvez vai ser desnecessário. Ou que vai trazer mal, ou que você depois vai pensar, não, eu podia ter usado essa energia para outra atividade. Uma atividade que pudesse trazer benefício para as pessoas, uma atividade que fosse mais complacente, no sentido de compaixão, né? Uma atividade que pudesse trazer amorosidade, paz, que pudesse causar benefício real para as pessoas. Então vamos pensar como é que a gente usa essa nossa energia. Muita gente pergunta, energia, como é que é essa energia? Tem essa energia sutil que a gente fala, né? A gente fala dos chakras, que são os pontos de energia que tem no corpo. Mas a gente pode se remeter à energia como essa possibilidade de realmente transformação das coisas, né? Tem a energia do Sol. A gente entende, né, que o Sol ele emite uma energia para esse planeta. A gente entende que nosso corpo, para funcionar, ele precisa de energia, ele demanda de energia. Ele retira a energia dos alimentos. E esses alimentos são produzidos pela natureza. A gente tem uma árvore, né, que surge e que nos dá um fruto. E essa árvore se alimenta dos elementos da natureza, né, dos minerais, da água, né, retirando substâncias que estão ali presentes na terra. Se alimenta da própria energia solar, transmuta essa energia. E aí a gente recebe essa energia, recebe através do alimento. Aí como é que a gente conduz essa energia que tem no nosso corpo? Aí tem os sentimentos, as ferramentas, né, de ação. Você pode ter uma energia que vai te levar para trazer benefício para o coletivo, mas pode ter uma energia que vai te trazer para a mesma energia que veio do alimento. Aí você pode direcionar para uma coisa boa, você pode direcionar para uma coisa que não seja tão legal. A gente percebe, sabe, o uso desse corpo, o uso da nossa mente, das nossas ações, qual é a necessidade de determinados comportamentos. Tem comportamentos que preciso ter, a gente age e percebe qual é o efeito daquilo. Tudo é experimental. Então você age. Então sem arrependimento, sem voltar atrás, agiu dessa forma, não fiz bem, vou pensar sobre isso. O que é essa energia que eu fiz, que eu usei? Não, ela não foi legal. Então vou pensar, né, sobre isso. Como é que eu posso mudar essa ação? Mas como é que eu posso comunicar determinada coisa que não foi legal para mim? Aí eu vou pensar sobre isso. Refletir. Às vezes precisa do silêncio. Você pode ficar em silêncio para pensar sobre isso. Às vezes você pode falar com o tempo, né? Outro momento eu falo sobre isso. Outro momento eu digo, não, foi por isso e isso. Então a gente na meditação ela vai nos ajudar a entender essas reações. E o yoga, a gente sempre fala sobre isso, né? A meditação é parte do yoga, é a ferramenta-chave. A gente faz os asanas, as pessoas vão lá para a academia, né? Eu vou fazer yoga, ficar a mente tranquila. Aí quer só a parte física, né? Eu quero ficar tranquilo, mas quero ficar sarado. Tudo bem, mas aí você tem que cultivar uma mente estável. Cultivar uma mente estável não é só fazer os asanas, não é só fazer as posturas. É estabelecer essa relação com a sua mente de atenção, de percepção, de consciência. Dentro da prática dos asanas, a gente trabalha muito a consciência corporal. Mas aí quando você sai dali, aí você não faz mais nada. Não, eu já fiz minha hora de yoga uma vez por semana, então tá tudo certo. Não vai adiantar muita coisa, sinto lhe dizer. A ideia é você vir para a prática e levar o que você aprendeu para o seu dia a dia. Aprendendo a relaxar seu corpo durante o dia, deixando o corpo mais relaxado, mais tranquilo, a mente.
Como é que você pode estar ali lidando com as situações? Como é que você pode estar se percebendo dentro de cada momento? Você pode estar ampliando a prática do yoga para o seu dia a dia. Você que vai construir isso. Não tem um método pronto. Eu vou dizer, não, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, porque cada um vai ter seu histórico de vida, as suas condições ali, como é que eu realizo meu dia, meu horário. Eu tenho esse horário aqui. A que horas eu posso estabelecer um horário de prática para mim? De parar e pensar minha mente, dar uma acalmada, tranquilizar. Esses momentos de pausa são essenciais. É como uma boa noite de sono. Além de uma boa noite de sono, a gente tem que ter um momento de pausa para dar uma... O corpo humano, ele não foi preparado para essa quantidade de atividades que a gente está vivendo. Isso é muito recente. É por isso que a gente está sofrendo tanto. É difícil para a gente entender tantas informações, tantas responsabilidades, tantas atividades. Muita atividade, a gente fica se cobrando cada vez mais atividade, incessantemente. Tem gente que fica, não, eu queria que o dia tivesse 48 horas. Não, amigo, não é o dia que tem que ter 48 horas. É você que tem que reduzir as atividades. Você tem que diminuir, dar um freio. Porque se eu não fizer isso, vem outro e faz, maravilha. Você vai ter outra pessoa para fazer. Olha aí que coisa maravilhosa. Você faz a sua parte, o outro faz a dele. Você não vai fazer a sua e a do outro. Você vai dividir as tarefas. É lindo quem tem essa capacidade de gerenciar e de administrar as coisas. Dividir, compartilhar. Você está num cargo de chefia, em vez de você acumular todo o trabalho da empresa para você, porque você tem medo de perder essa posição, você divide. Você vai estar numa posição maravilhosa de orquestrar aquele movimento da empresa. Como um maestro de uma orquestra. Olha que lindo você perceber alguém que tem essa capacidade de gerenciar aqui vários talentos. Você não fica sobrecarregado, você divide. A gente divide outras coisas também, tá? Os recursos desse planeta, eles devem ser divididos. Não tem sentido 1% da população mundial ter todos os recursos do planeta. Ou ter, 90% dos recursos, deter 90% dos recursos do planeta. Sabe? É pouca gente. E o resto? E as outras pessoas? Essas pessoas, elas são sobrecarregadas. Não que elas estão naquela mente egoísta, né? Egocêntrica, eu. Elas vão acumulando. Mas ela nem numa vida elas não conseguem usar esse recurso. Nessa vida que a gente tem, nesse tempo que a gente tem de vida aqui, elas não vão conseguir usar o recurso. Aí tem gente que inventa outras coisas, né? Aí eu vou inventar, não, porque eu vou deixar para minha família, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Mas você nem sabe, né? Você não tem como precisar nada. Não tem como dizer, eu vou deixar isso e tal. E o resto da população que está vivendo aqui do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor, a gente precisa estabelecer essa mente generosa. Então, a partir de todas as atividades que a gente desempenha, no trabalho, nas relações, a gente vai compartilhar. Vamos compartilhar nosso tempo. A gente vai aprender a dividir, aprender a gerenciar o tempo. 24 horas é tempo suficiente. Tá tudo certo, a natureza é perfeita. Olha como ela criou. Olha a situação de vida que nós vivemos. Temos um horário para acordar, um horário para dormir. Dentro desse tempo todo tem atividades que a gente faz que promovem a nossa energia. A gente se liga a essas práticas. Então a gente aprende a viver melhor quando medita. A gente reconhece o tempo precioso que a gente tem e aprende a utilizar ele.
se a gente estivesse degustando. A meditação, imagina a meditação como um momento de degustação da vida. Você vai degustar o tempo precioso que você tem. Aí você vai entender, olha onde é que eu estou gastando a minha energia. Você vê aquele pensamento que vem ali toda a vida. Olha, eu estou gastando energia pensando numa fofoca. Eu gasto a minha energia pensando mal do coleguinha. Eu gasto a minha energia criticando o meu vizinho. Olha onde é que você está empregando essa energia. Aí você vai perceber, olha, dá para usar para outra coisa. Outra coisa que, olha, isso aqui que eu disse que não tinha tempo. Eu disse que não tinha tempo para estudar. Aí eu percebo que, olha, meu tempo eu estava usando para isso. Eu podia estar usando para isso. Não tenho tempo para ver aquele meu amigo. Não tenho tempo para ligar para minha mãe. Não tenho tempo para... Aí você vai percebendo, olha onde é que eu estou usando o meu tempo. Não tenho tempo para fazer uma caminhada. Não tenho tempo para ir para academia. Não tenho tempo para... Né? Não tenho tempo para meditar. A gente vai ver a quantidade de justificativas sem fundamento que a gente cria para trazer benefício para a gente, para perceber como é que a gente pode dar maior atenção à nossa qualidade de vida. Então, para isso, tem uma técnica, né? Do yoga é um conjunto de técnicas. A gente tem os asanas, tem os pranayamas, os exercícios de respiração. E temos a meditação, que é esse momento, né, de observar um ponto fixo. Essa é uma das técnicas de meditação. Tem outras formas de meditar, mas uma das que eu reconheço como mais eficiente é essa que a gente busca aqui. Sentar, vamos fazer juntos. Repousando as mãos sobre os joelhos, girando os ombros para trás e para baixo, alinhando a coluna, trazendo o topo da cabeça lá no alto. A gente vai olhar para um ponto fixo lá na frente. E mantenha a atenção a esse ponto. Concentrado nesse ponto, observa. Mantenha a atenção à respiração. Os pensamentos que vierem, como nuvens no céu, a gente observa e deixa eles simplesmente passarem. Sem se ater a esses pensamentos, sem conversar com eles, sem criar nenhum diálogo. A gente só observa cada pensamento. Eles aparecem e desaparecem como um passe de mágica, sem nenhum esforço para reter. A gente só observa. Cada pensamento a gente observa e solta. Eu vou tocar o sino agora e ao final dessa prática. Então busque ficar parado nesse momento, imóvel, sem se mexer. Se precisar se mexer, você se mexe. Mas a ideia é você passar o máximo de tempo possível sem se mexer. Que aí você vai criar mais atenção, sabe? Como você aguçasse a sua mente para observar os pensamentos. Para você manter sua mente no momento presente. É tão interessante isso que você percebe que o tempo quase não passa, né? Ai, como o tempo não passa? Aí você vai ver como a gente tem tempo. A gente acha que não tem tempo para nada. É só como a gente direciona a nossa energia. Aqui você vai perceber quanto tempo a gente tem. A gente tem tempo demais. Um pouquinho de tempo que a gente vai passar aqui, parece que a gente está passando mais tempo. Vamos lá? Então eu vou tocar o sino e ao final dessa prática eu vou tocar novamente o sino.
retomar nossa leitura. Estamos lendo o livro A Beleza da Vida, de Pema Chodron. Estamos na página 87. Ficamos na página 87. Então, vou retomando um pouquinho do que a gente parou. Você pode ir além do próprio limite e incluir a pessoa que desencadeou seu medo, desejando que ela se liberte do sofrimento. Então ela vai falar sobre uma forma da gente se colocar no lugar do outro. Depois, ao expirar, você envia a aspiração de que todos os seres que estejam sentindo medo, inclusive você, se libertem desse sofrimento, desse sentimento. Bem no ato, você possui seus sentimentos completamente. Em vez de afastar as emoções, fique em total contato com elas. Isso faz completamente a diferença. Geralmente a gente tenta afastar. A gente vai ficar em contato com elas. A gente precisa de um tempo. Às vezes esse tempo demora, tá? Às vezes você sente aquela sensação, aí você precisa entender aquela sensação, ficar um pouco com ela, até aquela sensação se dissipar. Ou você tomar uma resolução a partir do que você experimentou. Isso não é o mesmo que estar em si mesmado, preso à sua própria aflição apenas. Longe disso, Tonglen põe-nos em contato com todos os outros que são bem como nós, que sentem do modo que sentimos. Todos nós experimentamos prazer e dor. Todos gravitamos para o que é confortável e temos aversão pelo que não é. A gente tenta ir sempre para o confortável e tem a aversão ao que não é confortável. A gente vai fazer uma simulação do contrário. A gente vai se aproximar do que a gente tem aversão. Muitas vezes me perguntam, mas como vou saber que as outras pessoas estão sentindo o mesmo que eu? Acho que se pode dizer com segurança que não há quase nada que sintamos que milhões de outras pessoas também não sintam, ou que não tenham sentido em algum momento. Nossos enredos são diferentes, mas, quando se trata de prazer e dor, a nossa reação a eles, as pessoas de todos os lugares são iguais. Então, as nossas reações, elas são iguais para todos os seres. Todos os seres vão ter as mesmas percepções, as mesmas sensações, os mesmos sentimentos. É inevitável. Muitas vezes me perguntam, mas como vou saber que as outras pessoas estão sentindo o mesmo que eu? Acho que se pode dizer com segurança que não há quase nada que sintamos que milhões de outras pessoas também não sintam, ou que não tenham sentido em algum momento. Nossos enredos são diferentes, mas, quando se trata de prazer e dor, a nossa reação a eles, as pessoas de todos os lugares, são iguais. Então, as reações ao medo, à dor, tristeza, alegria, independente do ser, é igual. Vão ter as mesmas experiências, as mesmas reações químicas, a mesma fisiologia vai agir. Então, a gente percebe isso, percebe essa similaridade, a gente tenta compreender aquele comportamento daquela pessoa. Tonglen vai contra a corrente como costumamos lidar com o mundo, querendo a vida em nossos próprios termos, querendo que as coisas se resolvam para nosso benefício. Não importa o que aconteça aos outros. A prática começa pela derrubada das paredes que construímos à nossa volta. Começa por nos libertarmos da prisão do eu. Conforme esse escudo protetor começa a desfazer-se, nós naturalmente sentimos o desejo de estender a mão. As pessoas precisam de ajuda e nós podemos dar, tanto literalmente quanto em nível de aspirar seu bem-estar. Tonglen reverte a lógica usual de evitar o sofrimento e buscar o prazer. Se podemos nos abrir para a própria dor, podemos nos abrir para a dor alheia. Se podemos ficar presentes com a própria dor, podemos perseverar com alguém que esteja nos provocando. Passamos a ver a dor como algo que pode nos transformar, não como algo de que escapar a todo custo. À medida que continuamos a praticar Tonglen, nossa compaixão está destinada a aumentar. Descobriremos que somos cada vez mais capazes de estar disponíveis para os outros, mesmo em situações que antes pareciam impossíveis. É claro que haverá momentos em que simplesmente não poderemos fazer a prática. Pode ser que, ao sermos confrontados com o sofrimento,
nosso ou alheio, não consigamos encará-lo, então ficamos entorpecidos. Ou talvez o problema não seja contatar a dor, mas não conseguir enviar alívio. A situação pode parecer tão devastadora que não conseguimos pensar em nenhuma forma de alívio que faria alguma diferença no que estamos testemunhando ou sentindo. Mas seja qual for a razão que não nos permite praticar Tonglen, não é motivo para autocrítica ou desespero. A vida está cheia de oportunidades para novas tentativas. Então, se você não consegue praticar no momento, não tem problema. Você pode tentar praticar em outro momento. Tem momentos que vai ser difícil, você não vai conseguir. Você está em sofrimento, um sofrimento absurdo, e quando você vê outros em sofrimento, não vai ajudar você a absorver o sofrimento da outra pessoa. Não vai lhe ajudar em nada. Então nesse momento eu não posso ajudar, então se cuida. E aí também não se culpa. Porque aqui a gente não a gente não estimula a culpa dentro da prática do yoga. A culpa não está ligada a essa nossa filosofia de vida. A culpa é outra coisa, é outro lugar, é outra história, é outra cultura. Nessa cultura do yoga, a culpa não tem vez. A gente vai se relacionar com os pensamentos, com as sensações, com as experiências da forma como é, respeitando aquele lugar ali. Agiu de uma forma que você depois percebeu que foi equivocada, tá tudo certo, você revê aquele comportamento. Você dá um tempo para pensar, ajustar-se, lembrar que aquilo não foi legal, então, próxima vez, não farei de novo. Você cria mecanismos para estar alinhado com o seu propósito de vida. E se deslizar durante o percurso, tá tudo certo. O que a gente vai buscar na prática do yoga é uma estabilidade. Essa estabilidade não quer dizer que você vai estar sempre linear. Vai ter umas ondulações. Mas a gente não vai também ficar numa montanha-russa. A montanha-russa também é outra cultura aí, que a gente já está cheio dessa montanha-russa. Em todo lugar tem estímulos para a gente ficar assim, né? Nossas emoções sendo jogadas lá para baixo, lá para o alto. Todo o capitalismo está se estruturando em relação a isso, né? Em relação às emoções opostas, aflitivas. Aqui não, aqui a gente quer uma variação bem menor disso. Mas aí, às vezes, a variação pode ser um pouco mais acentuada. Mas como você se comprometeu a manter uma estabilidade, você vai saber lidar muito mais do que quem não tem esse compromisso. É um compromisso que nos traz naturalmente uma forma mais eficaz de lidar com as variações que são inevitáveis. É inevitável o sofrimento. No budismo a gente vai ter essa relação assim, essa percepção. O sofrimento, ele é inevitável. A gente vai sofrer em algum momento da vida. Agora a intensidade desse sofrimento é que vai ser modulada. A gente vai perceber isso de outra forma. E aí Tonglen é uma possibilidade, a gente ir treinando. A gente treina principalmente Tonglen quando a gente está bem. Porque a gente tem o hábito de meditar, de praticar yoga quando a gente não está bem, quando está mal. Eu estou ansioso, estou deprimido, estou com síndrome do pânico, eu vou pro yoga. Fico bom, tchau e bênção, não quero nem mais saber. Aí passa 1 ano, 2, aí fico mal de novo, aí volta. Né? Tem muita gente que faz isso. Nos estudos de yoga, na academia, tá cheio de gente assim. Vai, fica bem, foi bom, foi massa, professor, gostei demais da prática, nunca mais apareceu. Foi embora. Aí quando é 1 mês depois, professor, voltei, aquela prática foi tão boa, tô precisando de uma aula. Aí tá precisando, amiga? Por que não mantém? Se você tá precisando, é porque é algo que te traz benefício, tem que manter, tem que praticar, tem que fazer de novo, de novo, para manter. Medicina preventiva, a gente está prevenindo aqui, a gente está mantendo a nossa saúde, para não entrar no remédio lá na frente. Para isso você precisa criar esse hábito. A gente vai alimentando esse hábito diariamente, todo dia. Então, com o Tonglen, a gente vai descobrir que a gente é capaz de ficar mais disponível para os outros, mesmo em situações que pareciam impossíveis. É claro que há momentos que simplesmente não poderemos fazer a prática. Pode ser que ao sermos confrontados com o sofrimento nosso ou alheio, não consigamos encará-lo. Então ficamos entorpecidos.
Ou talvez o problema não seja contatar a dor, mas não conseguir enviar alívio. A situação pode parecer tão devastadora que não conseguimos pensar em nenhuma forma de alívio que faria alguma diferença no que estamos testemunhando ou sentindo. Mas será? Qual foi a razão que não nos permite praticar Tonglen? Não é motivo para autocrítica ou desespero. A vida está cheia de oportunidades para novas tentativas. Resistência de qualquer tipo indica a importância de levar um senso de amplitude a essa prática. Um modo de fazer isso é imaginar que você está inspirando para um espaço tão vasto quanto o firmamento. Se você sentir o corpo como ilimitado, transparente e grande, o suficiente para acomodar qualquer quantia de sofrimento, poderá inspirar, sabendo que não há lugar algum onde a dor possa se prender. Então a gente vai se imaginar grande. Depois, ao expirar, você pode enviar o mesmo sentimento de abertura e liberdade. O sentimento de que há muito espaço, espaço ilimitado, espaço suficiente para acomodar qualquer coisa. Infelicidade, deleite, toda a gama de emoções humanas. Como prática de meditação formal, Tonglen, ele vai te apresentar todas essas possibilidades. Então, é algo que a gente pode ir cultivando dentro da nossa prática. Então, pratiquem, continuem. Vamos encerrar nossa prática de hoje, agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Lembrando que aqui é só uma introdução. Mantenha a sua prática. Tentem fazer mais alguns minutos depois que a gente encerra esse vídeo. E cultivem. Cultivem esse estado, essa estabilidade da sua mente. É muito positivo, vai lhe ajudar muito. Namastê, até nosso próximo encontro.